segmentar os nossos trabalhos, né, na disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, eu só quero adverti-los, né, ou anunciar que então eu acrescentei a atividade para essa aula de hoje. Essa aula de hoje é uma continuação da aula passada, da aula da semana passada, né? Então nós estamos na aula 4, certo? E aí vocês vão ver lá, eu vou te transmitir logo, e aí já quero explicar de antemão essa questão da atividade, como que a gente gostaria que vocês se orientassem e procedessem, entendeu? Então nós estamos na aula que vocês entraram aqui, olha, Teorias da Justificação do Estado, que é a aula 4. E aí você viu aqui que a aula foi segunda-feira, dia 15, e será retomada segunda-feira, dia 22, que é agora, né? Então, você vai observar aqui, tem a aula da semana passada, que já está aqui disponibilizada, né? E aí, logo depois dessa aula, eu vou colocar aqui, nesse ponto, a aula de hoje, né? Assim que a gente terminar essa aula, eu vou colocar. O nosso objetivo é o mesmo, da semana passada, é verificar essas teorias de justificação do Estado, né? Então, nós vimos o argumento da teoria histórica, o Edmund Burke, né, que é um representante dessa teoria histórica. Nós vimos aquela questão um pouco mais religiosa, que diz respeito, racional, religiosa, que diz respeito do panteísmo. Vimos a questão mais racional, biológica, a questão da escola orgânica. E uma atualização do conceito, né, que é o neopanteísmo. É uma tentativa, talvez, de misturar as duas teorias, dando um caráter um pouco mais moderno, um pouco mais atualizado, né? Para agora, né, para hoje, a gente pretende dar uma observada aqui nesses dois teóricos, né, que tem uma pegada um pouco mais socialista do Estado, que é o Glupovics e Oppenheimer. Na aula passada eu falei que eles eram russos, mas são alemães, tá? E um pouco aqui, mais socialista ainda, a própria ideia bolchevista do Estado, agora é uma questão mais russa, e aqui a questão de um francês chamado Leon Deguy, que é o que a gente pretende, então, trabalhar nessa aula aqui de hoje, certo? Onde esse material está? Está no livro Teoria Geral do Estado, de Said Malouf. Cadê esse livro? Está aqui, olha, material, clique aqui para baixar o livro. Você pode, então, clicar, você vai ver o livro aqui, e aí basta o quê? Basta você verificar onde está essa teoria. Essa aula, ó, capítulos 15, 16, 17 e 18 desse livro aqui, é a teoria do Estado do Said Malouf, certo? Então, está aqui o material. E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui, olha, avaliação e frequência, certo? Organize sua agenda, realize tudo no prazo para evitar prejuízos e constrangimentos. A aula vai ser hoje, vai terminar hoje. A gente espera, então, que vocês realizem essa tarefa até na próxima semana, dia 29, né? E aí, como é que é essa tarefa? Essa tarefa é um jeito talvez diferente do que vocês já tenham feito até aqui, certo? Essa tarefa, olha, você vai clicar aqui, e ela será composta por 4 questões, todas elas discursivas, né? Então, a primeira coisa, você vai colocar o e-mail, o seu e-mail pessoal, a sua resposta, eu vou fazer só um teste aqui. A gente passa para a próxima página. Passando para a próxima página, você tem a primeira pergunta, a primeira questão, certo? Essa primeira questão, olha só, vou aumentar aqui para ficar mais visível. Tem aqui um trecho, tá entre aspas, fecha as aspas, que é um trecho do Edmund Burke. Aqui ele vai fazer um livro lá que ele escreveu chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa. O Edmund Burke, ele faz parte do grupo da teoria histórica, não é? Nós já temos estudado. E aqui tem uma teoria dele, uma fala dele sobre essa questão. Olha só, é impossível estimar, ou seja, não dá para estimar, não dá para medir a perda que resulta da supressão dos antigos costumes e das regras de vida. Se vocês lembram, e vocês vão retomar esse estudo aí para responder aqui, lembra que ele é tradicionalista. Ele não aceita, ele não entende que é interessante uma mudança como foi a Revolução Francesa para a teoria do Estado, entendeu? Então já começa a primeira frase dele aqui falando isso. Olha, não dá nem para medir o prejuízo que tem trocar os antigos costumes
e as antigas regras de vida para novos costumes e novas regras de vida. Deu para entender aqui esse primeiro ponto, gente? É a teoria do Edmund Burke. Aí o que vai acontecer? Com base no texto acima, apresente, aí é você retomando seus estudos, com explicações, o que é essa teoria do Estado do Edmund Burke. Ficou confuso para alguém? Como é que tá isso aí, gente? Me fala. Professor, pode explicar de novo, por favor? Claro, sem dúvida. Aqui, porque eu perdi aqui, a minha internet travou. Certo. Nós vamos fazer dois tipos de questões nessa aula aí. Antes de nada, quero agradecer os que estão com a câmera ativada aí, tá? Viu, Ender, João, Maurício, Maria Eduarda. Isso é bom para a gente fazer nosso feedback aqui. Obrigado também por ter ligado, Matheus. Já estava também, né? Eu já tinha percebido. Então, a questão é a seguinte. Essa questão aqui e a próxima questão vai ser você ler o trechinho aqui que faz parte da teoria do Estado que nós tivemos na aula passada. Se você precisar, você vai visitar o livro, né, que eu acabei de dizer aqui para vocês. Olha, material está aqui, clique aqui. Aqui você vai ver os capítulos 15, 16, 17 e 18. Né? Nos capítulos, então, olha aqui, o primeiro deles, que é o capítulo 15, vai falar do argumento histórico e a teoria do Edmund Burke. A tarefa, que é essa aqui, é justamente perguntando sobre a teoria do Estado do Edmund Burke. Entendeu? Aí você vai ler esse trechinho aqui, que é do Edmund Burke, e você vai explicar, olha aqui, ó, com base no texto acima, apresente, com explicações que você vai fazer, qual que é a teoria do Estado do Edmund Burke. Ficou claro ou ainda está confuso, Sara? Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Então, essa aqui, veja bem, você não pode passar para frente sem ter uma resposta. Aqui, ó, sua resposta, clica aqui e você digita a sua resposta, certo? Vamos passar para a próxima. A próxima é mais ou menos igual a essa, né? Aqui eu tenho uma explicação sobre o que é o panteísmo, que é aquela ideia religiosa que eu disse para vocês, Deus está em tudo, em todas as coisas, no mundo, etc., né? Com base no texto acima, apresente com explicação a teoria panteísta do Estado. Então, você vai ler esse pedacinho aqui. E aonde mais? Olha aqui no livro Said Malouf, que vocês podem baixar lá na aula. Então, vamos colocar aqui no índice. E o capítulo, eu acho que é o 15 ou 16. Deixa eu ver aqui, 11. Capítulo 15, olha aqui, ó, escola 16. Panteísmo. Aí você clica aqui no panteísmo. Você vai lá para o panteísmo que está lá na página, no capítulo 15. Eu vou fazer uma outra forma aqui, é porque eu não abri o arquivo. Panteísmo. Aí vamos lá no panteísmo. Se ele quiser, claro. Ele quis, olha aqui, ó, capítulo 16. Aqui tem o que nós estudamos na aula passada sobre o panteísmo, né? E aí a pergunta lá é justamente para você explicar o que é o panteísmo, né? E aqui tem um trechinho que fala do panteísmo. Beleza? Se tiver dúvida, se tiver confuso, vocês falam. Aí a próxima eu vou pôr aqui alguma coisa, só porque senão não passa para frente. Aí você vai pôr sua resposta. E a terceira pergunta, agora aqui já é diferente. Pessoal, aqui em cima, olha, vou fazer a pergunta. O texto acima já é a resposta, certo? A resposta já está aqui. Então, o que resta você fazer nessa tarefa? Com base no texto, apresente com explicação a teoria do Estado em Oppenheimer. Mas olha só, apenas reconte com suas palavras o que está escrito nesse texto acima. Você apenas vai olhar esse texto e vai repeti-lo, mas você não pode copiá-lo e você também não pode olhar em outro material. Aqui está bem orientado para você tirar daqui, desse texto. Você vai só recontar ou vai reescrever com suas palavras, entendeu? Você só vai basear nisso aqui. Então, de modo que perceba, caso você copie partes desse texto aqui, apenas copia o que está aqui, ou se você pegar outro material para elaborar sua resposta, aqui a sua resposta não será avaliada, certo? Então, o exercício aqui é esse, é leitura
e recontagem das informações com base nessa leitura. Então, isso eu acho que é uma forma diferente. Eu não sei se você já tem essa experiência de ser orientado a fazer tarefa dessa forma. Mas aqui é específico. Eu já dei a pergunta e a resposta. A sua função agora é reescrever essa resposta com as suas palavras. Isso vai valer para essa questão aqui do Oppenheimer e vai valer para a questão também do Leon Deguy, certo? Aqui, da mesma forma, eu pus um texto um pouquinho mais longo. Aqui é uma explicação, olha, toda a teoria do Leon Deguy, né, da soberania aí. E aí você vai reescrever esse texto aqui com suas palavras aqui na sua resposta. E aí? Alguma dúvida? Alguma... Dá para entender? Dá para fazer? Certo. Então, agora nós vamos passar para a continuidade daquilo que nós estávamos fazendo na aula passada. Então, nós vamos ler no texto também, vamos manter a mesma metodologia, certo? E vamos ver, então, as três teorias que nós não vimos, né, na aula passada. Que deixa eu sair aqui. Que é justamente a questão do Glupovics e Oppenheimer, o Estado bolchevista e o Leon Deguy. Esses são os nossos três temas para a aula de hoje. Então, quem quiser acompanhar pelo próprio texto, você sabe onde está, você pode baixar, né? Ou quem quiser, vamos acompanhando por aqui mesmo, né? Eu baixei uma ferramenta do Google aqui que a gente vai fazendo, a gente vai riscando o texto e vai colocando as coisas para ficar melhor apresentado, né? Então, deixa eu só achar ele aqui, está aqui. Deixa ele carregar. Para a gente começar naquele mesmo formato da aula passada, a gente vai lendo, comentando, explicando. Tá tudo bem, gente? Todo mundo situado aí? Me dá um joinha aí, ou liga o áudio e fala um ok. Só para saber, obrigado, quem está com a câmera já viu o joinha. Agora falta os que estão sem câmera falar o ok, para a gente ver se está tudo beleza. Ok. Que bom. Deixa só essa ferramenta carregar. Ela é interessante, ajuda aqui, mas também ela é pesadinha. É uma forma de apresentação de textos PDF pela internet, mas tem um problema. Eu só posso usar ele por 90 dias de graça. Depois tem um pagamento para fazer. Vamos esperar como é que vai ser isso, né? Cobrado. Então, vamos achar aqui o capítulo 15, 16, o capítulo 17. É justamente aqui, ó, capítulo 17 que nós vamos. Que é a teoria da supremacia das classes, né? Então, já veja bem o que está por trás dessa questão. Então, uma ideia de que há uma supremacia das classes, ou seja, existe uma classe dominante e uma classe dominada, e o Estado, por sua vez, ele se estabelece com base nessa ideia, né, de supremacia de classes. Então, uma classe se sobrepõe à outra, entende? Cadê o drawing? Uhum. Olha só, então aqui você nasceu essa teoria na escola sociológica alemã, né? E aí nós temos dois sujeitos, que é o Glupovics e o Oppenheimer. Você viu que lá na tarefa eu coloquei só uma pergunta sobre o Oppenheimer. Então, nós temos aquelas teorias irracionais do Estado que vocês lembram, né? Uma das teorias irracionais do Estado, vamos lembrar aqui quais eram? Estado, origem familiar. Estado, origem pela força. E Estado, origem pela? Patriarca. É o patriarca e o matriarca, né? Pai e mãe, é o da família. Aí tem uma terceira teoria. Patrimonial. Entendeu? Do patrimônio. Quer dizer que quem tem o patrimônio é que vai organizar o Estado, vai determinar as coisas tais como elas têm que ser. Então, essa teoria aqui já seria uma racionalização daquela teoria lá, ou até mais, olha aqui, ó. Reúne dois princípios, que é a teoria da força
e é a teoria do interesse patrimonial. Juntou essas duas coisas aqui, né? Eu cerquei meu patrimônio, determinei meu espaço e eu sou grande e forte. Se você quer tomar meu espaço, eu estou pronto para defender meu espaço. Entendeu? Então, junta essas duas teorias, que é a teoria da força e do patrimônio. E aí nós vamos ver sobre esses dois sujeitos aqui. Olha, o Ludwig Lupovics, né? Alemão, tal. Ele fez uma primeira coisa que ele fez, que você tem que lembrar. Ele estabeleceu uma dupla noção de propriedade. Então, para começo de conversa, eu tenho que ter duas noções de propriedade. Tem uma propriedade que é a propriedade do indivíduo e tem uma propriedade que é a propriedade coletiva. Então, a primeira coisa é separar essas duas coisas aí. Então, existe a propriedade individual sobre os bens que são os bens móveis, né? Aquilo que você tem que é transitório, né? Sei lá, móveis, instrumentos, objetos no modo geral. E você tem uma. E normalmente ela veio da onde? Resultante do trabalho. Então, trabalho do indivíduo. Você pode pensar isso aí, talvez assim, numa coisa mais primitiva, né? Hoje em dia, se eu trabalho, ganho dinheiro, o que eu faço? Eu vou e compro as coisas que eu quero e aí se torna minha propriedade individual. Mas se eu fui lá no mato, cortei uma árvore, dessa árvore fiz a madeira e fiz um móvel para mim, entendeu? Então é mais um item da propriedade individual que eu adquiro como direito por ter trabalhado, direito por ter transformado a natureza em um bem para mim. Isso é simples, né, gente? É simples ou tem uma complicação aí para entender? Acho que é simples, né? Beleza. Então, olha só. Isso é, para ele, um direito natural, né? É um direito que todo homem e toda mulher tem. À medida que ele, então, transforma a natureza, aquilo naturalmente, né, por direito próprio, aquilo é uma propriedade individual, né? Agora, e a terra? Né? A terra não é um bem móvel. A terra é um bem fixo. Né? E eu não fiz nada pela terra. A terra foi feita por Deus, ela está aí à disposição para que a gente esteja nela, mas ela não pode ser. Então, ou seja, se eu quero ter uma propriedade sobre a terra, isso é, na teoria do Glupovics e do Oppenheimer, né, mas do Glupovics que nós estamos falando aqui, é ilegítima e inadmissível. Percebe? Então, você pode ser dono das árvores, porque aí você planta e você nasce outra árvore lá. Você pode ser dono da roça, porque você planta, você trabalha e você pode colher a roça. Mas a terra, a água, né, os minerais, aí você não tem. Porque o que você fez para que você gerasse esse bem que está lá? Esse bem natural. Você não faz nada, você, na verdade, faz o contrário. Né? Então eu fico pensando assim, o tempo que demora, né? Vamos pensar meio ambiental aqui. O tempo que demora para um granito, um mármore ser formado. Você tem noção de quanto tempo demora para uma pedra de mármore se formar? Lembra das suas aulas de geografia aí do ensino médio? Milhares de anos, né? Milhares de anos para aquela rocha. Tem várias formas da rocha ser formada, né? Quem estudou mais geografia aí, tem rocha sedimentar, tem rocha metamórfica, tem rocha de várias origens, né? Mas qualquer uma delas são milhares de anos até você ter uma pedra, uma grande pedra. Aí você vai lá com uma ferramenta, corta, quebra, faz aí uns mármores para pôr numa casa, tal. E aí agora quantos milhares de anos vai ser necessário para aquilo ali ser reposto na natureza? Entendeu? E, no entanto, aí as pedreiras vão lá e destrói tudo e vende, faz o polimento e pronto. Se torna uma coisa comercial. Né? Eu tenho uns amigos aqui que tem a pedreira aqui em Porá, né? Uma cascalheira aqui em Porá, ali na saída para perto do aeroporto ali em Porá. E aí, assim, direto eles ganham multa lá, levam multa direto, né? Mas você vai lá para ver, na época de chuva, vira uma bagunça ali, sabe? Porque vai tirando cascalho. E a máquina vai trabalhando, vai tirando cascalho. E vai vendendo esse cascalho. Então tem uma agressão ambiental.
Daqui a pouco, a Águas Claras vai cair tudo lá no buraco que vai ser criado, né? Daqui a pouco, eu estou falando de muitos anos, né? Mas é um processo. É um processo que vai extraindo e vai chegando um momento que não vai ter condições. Como a questão da vegetação, né? Plantar roça, soja e tudo, e você vai vendo a coisa que vai acontecendo lá. Mas é um pouco, né, dessas teorias um pouco ambientalistas e um pouco também até religiosa, no sentido de que a Terra, eu não tenho propriedade da Terra, eu apenas tenho o direito de uso da Terra, né? Então eu não posso determinar essa propriedade da Terra na teoria dele. Então o solo, por sua natureza, não comporta apropriação individual. O solo só pode pertencer à coletividade. E o coletivo que vai decidir o que faz e o que não faz. Né? Porque pode até decidir errado, mas pelo menos foi o coletivo, não foi um indivíduo só. Beleza? Então, esse autor, ele vai dizer que a propriedade da terra começou quando uma horda se assenhorou de outra e obrigou os homens vencidos a cultivarem a terra para seu proveito. Então, um grupo de pessoas, em um determinado momento da história, se tornou senhor de outro grupo de pessoas. Por qual fundamento do Estado aqui? Justamente pela força. Sabe? Pela questão do estabelecimento da força. Cadê as teorias? Ah, tá aqui em cima. Então, a ideia da força que se estabeleceu entre um grupo sobre o outro. O grupo vencedor passa a ser dominador do grupo vencido e determina que o grupo vencido trabalhe a terra para o bem desses que venceram. Né? Aí a horda vencedora armou o poder. Aí eu preciso agora do poder, da soberania, para quê? Para que ele não perca mais a condição de senhor. Então, por um momento, uma briga, um se tornou senhor. Agora eu preciso de outros mecanismos para me manter-me senhor. Porque do mesmo jeito que teve a briga inicial, pode ter uma briga depois. E pode ser que eu perca. Então, agora, o que os senhores atuais vão fazer? Fazer com que não tenha mais briga. Ou seja, seja acabada todas as possibilidades de ter briga, e aí eles se armam do poder para tanto. Eu só queria que vocês me falassem, gente. É assim mesmo que vocês querem ter aula? Ou tá muito lento, tá muito chato, tá muito devagar, ou tá rápido demais? Agora tem que ter uma posição aí de vocês. Tá bom assim, tá ruim assim? Pra mim tá tranquilo, até agora. Que bom. Mais alguém tem uma opinião aí para dizer pra gente? Porque a gente pode tentar ser mais dinâmico, ou pode tentar ser mais lento. Então aí depende de vocês me darem feedback. Às vezes, para mim, fica meio rápido por fazer anotação, mas é assim, é um rápido tranquilo, nada que assim, eu tô deixando de entender por isso. Certo. E eu tento ficar repetindo várias vezes, assim, na ideia de fixação mesmo, tá? Mas no sentido de... Beleza. Se vocês têm, quem qualquer um quiser me dizer, fale. A gente pode, então, tentar formas diferentes de conduzir isso aqui. Certo? Então, aqui uma das questões iniciais da ciência política é o quê? É estudar a questão do poder, né? E aí o governo se estabelece enquanto poder, e aqui nós já estamos vendo. Os grupos, nós temos aqui esses grupos rivais, vencidos e vencedores, e aí necessita do estabelecimento do poder. E o poder, então, tem que ser respeitado, mantido e respeitado, para garantir o que uns dominem sobre os outros. E se vocês observem, está aqui no início do texto, olha, supremacia das classes. E aqui nós estamos vendo o surgimento de uma classe, né, ou da diferença entre as classes, vencidos e vencedores, certo? E aí, a teoria do Estado, posta por esses autores, né, então vai dizer a questão da supremacia da classe, e especificamente da classe dominante. E aí, o que eles escrevem? É um conjunto de instituições. O que o Estado é? É um conjunto de instituições que tem por finalidade assegurar o domínio de uma minoria vencedora
sobre uma maioria vencida, certo? Então, o Estado, para esses autores, serve para isso. É uma organização para que poucos governem, para que poucos dominem, para que poucos exerçam o poder sobre muitos. E esses muitos vão ser os dominados, não vão ter o exercício do poder garantido, e estão lá para obedecer, e sendo garantida essa obediência ou essa servidão pela própria instituição do Estado. Eu não sei como vocês leem essa questão, mas se for observar numa visão um pouco marxista, é da forma que ocorre, né? Quando a gente vê um julgamento de um pobre, e a gente pode pensar o mesmo crime, né? Um crime de assassinato, né? Você vê o julgamento de um pobre e você vê um julgamento de um rico, até o tempo do julgamento, a visibilidade desse julgamento é totalmente diferente. E o resultado, às vezes, é muito piormente diferente, né? Nós já até citamos aqui na sala essas situações que ocorreram aqui em Porá no final do ano passado, né? Então, para onde vai o pobre condenado e para onde vai o rico condenado? Então, existe uma diferença aí. E o que explica essa diferença? O que pode explicar essa diferença? Do ponto de vista do direito, não tem explicação. Não tem justificativa, não dá para entender isso aí. Mas existem as várias nuances do processo, né? Os vários recursos possíveis, e cada recurso tem um custo, né? Tem um custo humano, tem um custo capital mesmo, e aí usar desses elementos todos requer um poder aquisitivo mais alto. Quem não tem o poder aquisitivo, simplesmente deixa a coisa do jeito que foi lá decidido, e não tem mais jeito, né? O julgado e o transitado e julgado, ele é muito relativo, infelizmente, a algumas condições financeiras aí. E que, então, talvez está muito de acordo com essa teoria aqui, né? Então, o direito se torna uma das instituições do Estado, né? E ele vai... O que o direito, então, faz pelas pessoas? Ele vai olhar quem que são as pessoas que estão da classe vencedora, para fazer que seja assegurada à classe vencedora os direitos, ou as condições, ou, se você quer falar só em linguagem econômica, a propriedade, né? Então, no linguagem econômica liberal, o direito está lá para garantir a propriedade. Aqui nós já estamos querendo pensar numa questão um pouco mais ampla, na questão do próprio estabelecimento da justiça. Certo? Então, no direito nós temos o princípio do fato consumado, né? Aquilo que já está pronto, aquilo que já é, não tem que questionar, sabe? Então, isso que eu acabei de falar aqui com vocês aqui, não deveria ter falado. Para que eu questionar uma coisa que todo mundo já sabe que é assim? Entendeu? Já é natural, já é normal no Estado que seja dessa forma, tá? Mas aí, de todo modo, é o quê? É o emprego da violência não pode ser uma questão permanente, né? E toda guerra tem que chegar a um fim. Quando é que chega o fim da guerra? Quando os mais fracos renunciam a continuar uma inútil resistência, porque eu já sei quem é o mais forte. Entendeu? Se eu demorar mais, eu vou só esticar uma coisa que eu já sei o resultado lá na frente. Entendeu? Então, isso aqui é uma crítica dura. É uma crítica forte à instituição do Estado, na qual o Estado é sustentado, né? Isso aqui tem mais de 100 anos, essa teoria, tá? Não é uma coisa dos nossos dias. São teorias já tem um tempinho aí, né? Pensando na questão da sociedade, e talvez explica muita coisa que a gente vive aqui hoje. Então, seguindo o texto, a natureza se encarrega de estabilizar uma situação criada pela força predominante, né? Então, alguém, num momento na história, determinou como que seriam as coisas, e aí a convivência vai cristalizando essas coisas, né? Eu fico terrivelmente incomodado com isso nas instituições nas quais eu trabalho, né? Tem governos, tem coordenações que são terrivelmente incompetentes, né? Mas elas estabelecem regimes, formas de governo, em que se silencia o clamor do povo, e aí acaba que a coisa vai acontecendo ruim, mas ninguém reclama, sabe? Ninguém protesta.
deixa a coisa acontecer. E aí se torna, você que é da administração, Wender, você deve entender muito bem o que eu estou pensando aqui no princípio gerencial, né? Então eu chego lá, olha, da agora para frente, vocês vão chegar 10 minutos mais cedo, né? E aí o povo não gosta, mas olha, é isso ou você vai perder o café da manhã. É isso ou você vai perder não sei o quê, né? E aí você vai repetindo isso sempre. E os outros, mas é ruim e tal, 10 minutos você não tá pagando ele pra mim e tal. Aí, não reclama não. Aí o próprio companheiro fala pro outro, não fala nada não, vamos só... É muito pior a gente perder esse emprego aqui e tal, né? E vai levando, né? Aí, ou seja, a situação tá ruim, o povo tá insatisfeito, o povo não quer, mas pelo fato de não reclamar e nem não adiantar reclamar, aí a coisa se naturaliza no governo. Entendeu? Então, ou seja, esse princípio gerencial, que foi muito bem entendido aí por muitas empresas, né? E vai ocorrendo o processo de cada vez mais garantir produtividade do trabalhador, né, estabelecendo um horário de entrar, um horário de sair, esticar um pouco mais, bater a meta, sabe? Vários elementos do vocabulário que vai sendo incluído ali no processo produtivo para que as pessoas, então, aceitem aquilo que foi determinado. E na questão política, né, de coordenações e direções e governos, não é nada diferente nesse sentido aí. Pois não, Wender? Com relação ao que o senhor falou aí agora, uma coisa que na realidade existe no dia a dia é a prostituição da profissão, eu costumo dizer. Às vezes a pessoa está trabalhando num determinado local e às vezes ela não reclama, talvez ela ganhe tipo um salário e meio. Ela não questiona, não reivindica talvez melhorias, porque lá fora vai ter o prostituto que vai trabalhar no lugar dele até por meio salário, até dado. Sim. Então é uma coisa muito complicada, né? A questão de viver em sociedade, buscar as coisas, é muito difícil. Pois é. E aí, dentro dessa teoria que nós estamos estudando aqui, o grupo vai perguntar, esse cara que é o patrão, esse cara que está empregando, né? Então, lá, originalmente, nós não estamos falando do pai, do avô dele, não. Originalmente, o que aconteceu na história para ele ser o proprietário, para ele ser o dono da empresa? Entendeu? Então, ou seja, ele não fez nada mais que o outro. Foi lá, viu, cercou. E o outro chegou e viu, opa, que já é meu, vem que eu te dou uma paulada na cabeça. Aí o outro evita. Não, mas se você quiser vir trabalhar para mim, você pode. Aí o outro, eu não tenho lugar para ir, eu vou trabalhar para você, então. Mas só que vai ter que trabalhar de graça, porque você vai morar aqui. Tudo bem, né? Porque eu não tenho onde morar mesmo. Sabe, aí o tudo bem. Tá bom, é assim, ok. E aí a coisa vai. E essa realidade aí na região do Pará, aqueles meios lá, ainda existem, né? Ainda existe. O mais forte lá bota os pequenos para vazar mesmo e toma conta da terra e pronto. As grilagens, né? Do meu jeito. Muito Justamente. forte. E também uma causa que, por exemplo, eu estou trabalhando na aula de história com o 9º ano, esse ano, esse momento agora. E nós estamos estudando a questão indígena, né? E vocês precisam ver, porque o que acontece? A questão indígena tem direito de demarcação das terras. Então o governo não podia nem pôr a mão, nem chegar perto nas terras que eram terras indígenas. Mas, no entanto, essa demarcação está sofrendo alterações terríveis. E a terra que era inicialmente reservada, hoje já está por 1/3 dela apenas. E os meninos de 15 anos, de 14, 15 anos no colégio, acham um absurdo os protestos indígenas. Entende que o índio tem que aceitar essa questão ligada com atualização e a modernidade, sabe? Aceitar o desenvolvimento, a palavra é essa. O índio tem que aceitar o desenvolvimento, porque a briga atual tá passar uma rede elétrica em cima de uma terra indígena que ia ligar uma coisa do Acre até o Mato Grosso afora aqui, ia passar em cima de terras indígenas, eles estão protestando e não vão deixar passar, né? E aí uma menina fez um argumento, não, a gente foi lá em Primavera do Leste esses dias, e na rodovia, de um lado, reserva indígena, do outro, reserva indígena. E o que esses índios querem mais? Aí eu disse, olha, Luísa, se a rodovia está passando, você viu reserva de um lado e reserva do outro, então a própria rodovia já foi uma invasão no meio da reserva, né? A ponto de
desestruturar e bagunçar o sistema ali. Entendeu? Então é justamente essa ideia que vai sendo criada, né? E nós estamos num governo que vai totalmente a favor do fazendeiro, né? Um governo que nós tínhamos dois ministérios. O Ministério da Agricultura, ele tem que ser vigiado por qual ministério? Vigiado. Lembra? O Ministério da Agricultura. Qual que é a finalidade da agricultura? Do meio ambiente? Justamente. Então, a agricultura quer fazer o quê? Quer plantar em cima de pedra, quer plantar na areia, quer plantar dentro d'água, quer plantar. A agricultura quer plantar. E o meio ambiente, ele quer preservar, quer determinar áreas de preservação. Aí, no governo atual, o que ele fez? Juntou o Ministério da Agricultura e o Ambiente num ministério só. Entendeu? Então, ou seja, quem vigia tá junto, trabalhando junto com quem quer a liberação de tudo, né? E não sei se vocês lembram do ano passado, daquela reunião ministerial que deu até a demissão do Weintraub, né, por ter falado mal do STF, o ministro do Meio Ambiente falou, nós temos que aproveitar essa situação que o Brasil está vivendo, né, e vamos abrir a porteira para passar um boi, vamos deixar passar a boiada, vamos liberar as plantações, as roças e tudo mais. Entendeu? Então, ou seja, eu estou fazendo esse link aqui, gente, é justamente para a gente perceber esse ponto. Com base nesses autores que nós estamos lendo aqui, essa propriedade da terra, de fato, é uma propriedade que seria coletiva, e o governo deve, então, se é estabelecido enquanto Estado, o governo deve decidir o que vai fazer com a terra. Não é eu, não é você, etc. Né? Mas nós não estamos verificando nessa dinâmica, não estamos verificando o atendimento a todos, mas a um grupo, a uma parcela muito específica. E aí, aquela situação, não adianta reclamar. É assim, pronto, e vai, de alguma forma, naturalizando. Esse ponto que o Wender falou é totalmente interessante, até para a questão do governo. Por que a gente não está protestando? Por que a gente não está fazendo greve? Por que a gente não está fazendo mobilizações aí? Por quê? Porque não está tendo a força da resistência à organização social. Né? E de modo que, às vezes, um grupinho faz uma resistência aí, ele é totalmente rechaçado pelo próprio governo, em dois sentidos, tanto no sentido ideológico, falar, são vagabundos, não são sérios, não querem trabalhar, ou com a própria força do exército, da polícia lá, para acabar com o processo todo. E aí os outros vão ficando com medo, né, e vai mantendo a coisa como é e vai levando para lá. Então, isso é uma forma aqui de naturalizar o poder, mesmo um poder que não tem fundamento, que não tem justificativa para o seu fundamento, mas ele se torna naturalizado, né? E ele pode se estender por anos e anos, entendeu? E a oposição sempre vai haver, né? Aqui em Porá, nós vimos aí algumas situações assim, que eu nunca tinha visto ainda, né? Agora que essa questão da internet, a viralização de memes e de vídeos, né? Então faz com que alguns opositores, né? Então, ou seja, os vereadores da oposição foi lá na UPA, aqui em Porá, não sei se vocês acompanharam, vocês são de fora aí, foi na UPA e foi entrando lá para dentro e gravando, um monte de gente esperando na portaria lá para ser atendido, e os médicos lá mexendo no celular, lá na sua área de descanso, e essa coisa toda. E vão jogando para a rede, né? E vão jogando para a rede. Então, ou seja, aí teve um vídeo do prefeito dizendo, isso está errado, nós estamos vivendo um denuncismo danado, esses vereadores estão aí incomodando a gente, aquela coisa toda. E muitas pessoas da população vão contra essas atitudes da oposição, né? Mas se não tivesse nada para olhar, se não tivesse nada para investigar, estava tudo certo. Agora, se tem um pé aí para pegar, é porque alguma coisa está errada. Entendeu? Aí vem a questão da oposição. Mas, normalmente, nós temos essa cristalização do poder em que os grupos dominados, eles se acomodam sendo dominados. E o grupo dominante se acomoda dominando, né? E aí o que ele vai fazer é argumentar em favor da manutenção dele no poder e argumentar dizendo que o que ele faz é o correto e tem que ser dessa forma mesmo. Não é? Então, vamos seguir um pouquinho, né?
aqui, agora, o que acontece, gente? Nós não falamos do Oppenheimer ainda. Vamos falar do Oppenheimer aqui, mas, na verdade, aqui a teoria é a mesma, tá? Que nós estamos falando do Glupovitz e Oppenheimer. Lá na pergunta eu coloquei só do Oppenheimer, mas eu podia muito bem ter colocado Glupovitz lá também. Inclusive, eu vou até corrigir lá, tá? Nós acabamos de fazer uma explicação aqui da teoria deles, meninos. Você já dá conta de replicar essa explicação lá na pergunta terceira da tarefa? Assim, na verdade, você não vai falar. Eu falei alguns minutos aqui. Você não tem que falar tudo o que eu falei, né? Mas você, com base no que nós falamos, com base no que nós lemos, agora você vai elaborar uma síntese, né? A forma de você explicar essa teoria da supremacia dos dominantes sobre os dominados, né? Supremacia das classes. Alguém ainda está se sentindo muito inseguro ou não sabe do que se trata esse ponto? É a hora de se manifestar para a gente ver. Professor, Sim, Maurício. eu não entendi ainda o que os autores quiseram dizer com dupla noção de propriedade. Certo. Isso é uma coisa tranquila. Então nós existe a propriedade, tudo quanto há, né? Existem alguns elementos que são elementos mais estáveis e elementos que são fixos, por exemplo, a terra, a água, o minério, aquilo que é da terra. E existe aquilo que é transformado pelo homem, entendeu? Na natureza tem bancos, banco de sentar. Você acha banco na natureza? Mas você acha uma madeira que você corta e faz um banco. Certo? Então, à medida que você trabalha e produz um banco, aquele banco é propriedade privada do indivíduo Maurício. Mas a terra não é propriedade privada do Maurício e nunca pode ser. A terra só pode ser propriedade coletiva ou uma propriedade social. Com esse exemplo já basta ou precisa a gente conversar mais? Eu acho que eu entendi. Então, a dupla noção de propriedade, no caso, é a extração e a transformação do Sim. Matéria-prima? Eu acho que antes você tem que dizer uma coisa, Maurício. Tem que dizer que dupla noção de propriedade. Existe uma propriedade que é a propriedade coletiva e uma segunda propriedade que é a propriedade privada. Essa é a primeira ideia que você tem que pensar. Dupla noção. Então, a noção da propriedade coletiva e a noção da propriedade privada. Aí eu já expliquei logo o que diferencia a propriedade privada da propriedade coletiva. Então, suponha uma coisa. Quem criou as vacas? Por que existe vaca no mundo aí, na natureza? Porque Deus criou as vacas, né? Que Deus criou. Aí, então, as vacas é da natureza. Mas se você foi lá, a vaca é brava, a vaca dá coice, a vaca dá chifrada, né? E se você lá conseguiu capturar uma das vacas? E a partir de você capturou essa vaca, você foi cuidando dessa vaca, você foi amansando essa vaca. Dessa vaca foram nascendo outras vaquinhas, né? E aí foi igual meu filho, olha o bebê vaca, né? Ele viu um bezerrinho, olha o bebê vaca. Aí você foi criando bebês vacas. Aí agora o que acontece? Essa vaca só está quietinha no seu curral, por quê? Porque você exerceu um trabalho sobre ela para amansá-la. Aí como fruto do seu trabalho, ter essa vaca contigo ali, sem estar chifrando as pessoas, você podendo amarrar, tirar o leite dela e tudo mais, aí essa vaca se torna propriedade privada. Entendeu? Porque teve todo um trabalho desempenhado por você para fazer esse processo. Enquanto as outras vacas que estão correndo aí por aí já não é propriedade privada, é propriedade da natureza, né? Então, ou seja, o que te dá dignidade para que você seja um proprietário privado? É você ter o exercício do trabalho de transformação da natureza. Tá tranquilo? Isso Sim, se aplica também ao uso da terra. Se eu trabalhar na terra, ela passa a ser individual, privada.
Não, nesses autores eles não aceitam isso de jeito nenhum. Ah, tá. O Locke já. Nós vamos estudar o John Locke daqui a pouco e ele entende isso. Se você conseguiu lá cercar a Terra e você conseguiu fazer benefício para ela, beleza, ela é sua. Agora, nessa teoria do Oppenheimer, do Glupovic, é um pouco meio socialista a ideia deles. Entendeu? Então, a Terra, por mais que você mexa nela, você pode plantar a Terra. Você tem direito àquilo que você colhe da Terra, mas não à Terra. Né? Você tem direito a apenas o fruto do seu trabalho. Pessoal, mais alguém gostaria de pontuar? Ou alguém gostaria de arriscar aí, falando, não, eu acho que é isso, a teoria, fala aqui pra gente, e a gente tenta corrigir vocês, ou dar alguma dica. Alguém gostaria de se manifestar agora? Tá tranquilo, meninos? Então, já conseguem escrever lá, né? Se não conseguir, pergunta de novo. Não tem problema essa situação aí. Então, só para fechar aqui, que na verdade é acrescentar a questão do Oppenheimer. Quem é Oppenheimer? Ele é professor de ciência política, lá de Frankfurt, né? Então, que foi a diferença dele dessa teoria geral? Foi trazer a citação de Karl Marx na teoria, ok? Então, ele juntou aqui a questão, deu um sentido mais direto à teoria marxista desse entendimento aqui da teoria do Estado. Então, todo o Estado é uma organização de classe. Essa é a teoria marxista. Entendeu? A crítica que o Marx faz. Existe uma luta de classes. Desde quando o homem se tornou homem em sociedade, existe essa luta de classes. Né? Então, a teoria política é uma teoria de classe. Né? Supremacia das classes. Tem quem manda e tem quem é mandado. E agora me fala, qual que é o diferencial? Normalmente, quem manda, o que quem manda tem e o que é o mesmo item, né? O que quem não manda ou quem obedece não tem. O que preciso ter se você quer mandar, se você quer fazer parte aí desse grupo dominante da política, o que você precisa ter? Ter força, conseguir exercer um poder de força sobre a minoria. Justamente. O uso da força física através do próprio intelecto, né? Não, você colocou 2 pontos aí, mas isso, ao longo da história, você percebe, isso não falando na sociedade já organizada em Estado. Você entende um poder estabilizar, tá? Porque pela força eu vou lá, domino, mas chega um tempo a ditadura acaba, né? Eu vou pela força da ditadura, mas vai um tempo logo ela acaba. Mas e os governos que se mantêm ao longo dos tempos aí? Qual que é o elemento que dá para ele essa força? O patrimônio? Pois é, não é? Dá para entender que é o patrimônio? E se você quiser falar bem especificamente a questão financeira, dos ricos governam e os pobres são governados. Né? Então essa é a pegada marxista dessa teoria, dessa crítica ou dessa teoria do Estado, né, em perceber que ao longo da história você não vê pobres governando. Né? Você vê a maioria e a estabilidade do governo de ricos. Né? Então tem uma classe, porque aí essa questão que você falou aí, o Wender e também Maurício, lá na teoria grega tem essa situação lá. Quem deve governar é o filósofo. Por quê? Porque ele é o mais inteligente, ele sabe das coisas, entendeu? Então tem a teoria que defende. Depois, por exemplo, na época que acabou a monarquia aqui no Brasil, começou a república e nós tínhamos o voto, né? As pessoas podiam votar em quem seria o presidente, assim por diante. Todo mundo podia votar? Não. Quem é que podia votar? Quem lembra das aulas de história aí? Quem que eram os eleitores brasileiros? E junto com os eleitores, quem eram os que podiam ser votados, que podiam se candidatar aqui no Brasil para os cargos políticos? Os coronéis que podiam se eleger e homens maiores de 18 anos que tivessem escolaridade. Então, aí a escolaridade é um ponto, né, para os eleitores. Mas quem podia se candidatar tinha lá, isso antes disso ainda um pouquinho, tinha lá o voto censitário. Então, para o sujeito ter condição de votar,
ele tinha que comprovar que ele era proprietário de terra, que é a questão do coronel que você acabou de falar aí, né, Maurício? Então, veja, a própria poder de decisão já está na mão de um grupinho pequeno, né? E os que vão poder ser escolhidos, um grupo bem menor ainda. Né? Que quem participou do processo da Revolução Republicana aqui no Brasil foram as elites, né? Pequenas elites que fizeram parte desse processo. O povão viu a coisa deixar de ser monarquia, passou a ser república, o povão nem tinha noção do que estava acontecendo. Aí lá, depois de uns 30 anos, 30 e poucos anos, aí sim foi abrindo as possibilidades das pessoas votarem, serem votadas. E foi aparecer lá em 1933, 35, na década de 30, que a mulher começou a poder votar também. Né? Então era mais um grupo que nem participava, nem tinha como fazer parte. E nessa história toda, nós tivemos apenas uma única presidenta. Né? Se você for somar quantos são senadoras, é um grupo muito pequeno entre os 81 que são eleitos. Deputadas é um grupo um pouquinho maior, dos 500 e tantos deputados, tem algumas deputadas, mas é um grupo muito pequeno. Na prefeitura de Porá, por exemplo, que cabe 13 pessoas lá, 2 mulheres. Na legislação anterior não tinha nenhuma, na anterior a essa não tinha nenhuma. A última vez que teve mulher na legislatura aqui de Porá foi lá na década, foi dos anos 2000, 2001, 2000 e pouco, entendeu? Depois foi homens em todas as legislações e agora foi chegar 2 mulheres para participar. Por que elas não estão participando? Por que elas não estão sendo representadas aí pelo voto? Né? Então, ou seja, tem uma história do poder que foi estabelecido, né? Que temos classes, classe macho, classe fêmea, classe rico, classe pobre, né? E classe dos proprietários das indústrias, das empresas e classe dos empregados. E aí a gente vai estabelecendo um cenário, né? Um cenário com base nas classes. Bom, eu acho que é isso aqui mesmo, né? A teoria do Glupovics e Oppenheimer da supremacia das classes, né? É uma coisa criada historicamente, sociologicamente construída e fundamentada, né? Então, o poder político é da classe vencedora que quer o quê? Manter o seu domínio, né, no interior e proteger-se contra dos ataques das outras classes, né? Então, eu quero de tudo fazer com que seja ilegal as manifestações contra o meu governo. E aí a gente vai verificando isso aí. Eu já participei de várias greves estaduais. O primeiro movimento, todo o governo, a primeira coisa que ele faz é protocolar no Ministério Público o pedido para decretar a ilegalidade da greve, dizer que essa greve está sendo ilegal. Né? Coisa que, por exemplo, polícia não pode nem movimentar para a greve, porque é ilegal, já está constitucionalmente colocado, né, que policial não pode fazer greve. Não pode nem participar de atos, nem a paisana, sabe? O policial está lá só de roupa comum, só participando ali do movimento. Pode acontecer do comandante dele recolher, colocar ele preso lá no quartel e tudo mais. Agora, as outras classes, os outros trabalhadores, eles podem manifestar, fazer greve e tudo mais, né? Mas nós estamos tendo aí uns processos de reforma administrativa que nem isso vai ser possível. Então vai chegar um ponto, né? Um ponto talvez não vai demorar tanto, que aí se a pessoa faz greve, ela pode ser exonerada, né? Do todo o processo. É o quê? É um procedimento para que se mantenha o domínio da forma que está e não se reclame. Certo? Nós comentamos algumas aulas atrás a questão da alteração da previdência aqui dos funcionários da prefeitura. Parece que estava 11 alguma coisa para passar para 14. Então já teve votação e aí, como todo mundo já sabia, já teve um avanço, né, que vai logo acontecer essa alteração. Né? O governo quer, o governo faz e o povo aceita. Simples assim. Não é? Então, meninos e meninas, aqui nós temos esse próximo ponto aqui, que é o Estado bolchevista. Não tem muito o que falar, além do que já foi dito, né? Seria apenas dar um nome específico. Vocês estão vendo que eu pulei aqui o Leon Deguy, tá? Pulei intencionalmente, porque daqui a pouco a gente vai falar só sobre ele, então a gente deixa para o outro momento do texto aqui. Então, olha aqui, o Estado bolchevista. Isso tem a ver com a Revolução Russa, né? Que vocês lembram da história aí. E é com base
olha só, nas teorias de Karl Marx e Engels, Friedrich Engels. Então, eles começaram a discutir essa questão do conceito do Estado e, na verdade, concluíram, né, basicamente aquilo que nós já vimos aqui, o Estado enquanto instituição que está a serviço da classe dominante, né, para garantir os direitos, a propriedade da classe dominante. Então, o que é o Estado na teoria desses autores? É um instrumento de dominação da classe operária. E aqui, Wender, a diferença é que, enquanto os anteriores falam de duas classes, pode ser qualquer classe, aqui não, aqui ele está dizendo qual que é a classe dominada. A classe dominada é a classe dos trabalhadores. E a classe dominante é a classe dos patrões, né? Seja da empresa, seja da indústria, seja da onde for. Entendeu? Então, a diferença da teoria bolchevista é que pega a teoria do Marx e Engels e aqui dá nome aos bois, dá nome às classes, especificamente. Então, de um lado eu tenho o trabalhador, isso na linguagem marxista. De um lado eu tenho o trabalhador e do outro lado eu tenho o não trabalhador. Quem é o não trabalhador? Aquele que é rico e vai continuar rico sem trabalhar. Por quê? Porque ele é o dono dos meios de produção. Ele é o dono da empresa. Ele pode simplesmente viajar e a empresa está lá, produzindo do mesmo jeito sempre. E quem vai enriquecer cada vez mais é ele, né? E os trabalhadores vão simplesmente receber o salário que mal vai pagar o aluguel, mal vai pagar a comida, mal vai pagar a sua saúde, essas coisas assim, né? Então, acho que é simples dizer isso aqui. Numa estrutura de Estado que existiu e que existe na história, foi aquela, com base aqui nas teorias, né, do Lenin e Stalin, enquanto governantes lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, na Rússia. Beleza? Nossa, até que a minha caligrafia tá bonitinha com esse mouse aqui. Então, lá na URSS. E aí nós temos, né? Quando tem alguma discussão dessa no Facebook, você vê, vai para Cuba, vai para Venezuela, né? Alguns países remanescentes ainda na história que ainda mantêm, né, a forma aí econômica que é o socialismo, né? Então, é o que a gente tem de remanescência. Beleza, meninos? Tudo bem? Ô, Luana, fala um ok aí pra gente, só pra gente nos sentir mais próximo, mesmo você estando lá, perto de Brasília afora. Tá tudo bem com seu áudio aí, Luana? O Carlos, você é da onde mesmo, hein? Carlos Eduardo. Pessoal, seus áudios não funcionam, não? A Luana tá tentando, mas não tá saindo, Luana. Tá desligado agora. Quando conseguir aí manifesta, só pra gente estar dando uma socializada aí. Professor, você pode explicar mais um pouquinho sobre o Estado? Agora foi. Tá tudo ok, professor. Que bom. O que foi, Matheus? Só dá uma passada de novo um pouquinho nesse Estado bolchevista para mim, que eu não entendi muito bem. Bom, então, assim, aproveita muito da teoria que nós acabamos de estudar do Glupovics e Oppenheimer. Aproveita o quê? Que existe... Bom, vamos começar bem numa linguagem marxista mesmo, que aí já fica mais claro, né? Qual que é o problema da sociedade? Qual que porque, ou melhor, vamos começar, né? Eu estou falando que tem um problema, mas a sociedade nossa, que nós temos, que é a que nós vivemos agora, que não é diferente da que era 200 anos atrás ou 500 anos atrás, é boa? A sociedade nossa é organizadinha? Ou tem problema? Vai respondendo aí, Matheus. Tem problemas, professor. E entre os problemas, qual que você acha que é a origem de todo esse problema? Seria... Deixa eu pensar algumas coisas aqui. Seria o povo que acredita em Deus e o povo que não acredita em Deus? Seria a questão de ter pessoas da fazenda e pessoas da cidade?
Seria o problema de ter pessoas que são estudadas, formadas, e pessoas que não são estudadas? Ou seria o problema de ter pessoas muito ricas, e pessoas pobres, muito pobres? De todos os problemas que nós temos, qual que é o pior? A questão das pessoas muito ricas e outras muito pobres. E assim, acontece um domínio das ricas sobre as pobres. E isso dá as outras consequências. Algumas são obrigadas a se prostituir para viver, né? Algumas não podem estudar, enquanto outras vão estudar nos melhores locais, né? Alguns não têm o que comer, outros têm demais. Inclusive, eu até queria fazer manifestar uma situação que eu vivi essa semana, né? Porque eu estou lendo uns artigos aí, estudando algumas coisas, dizendo dessa questão da aula remota aqui mesmo, né? Então, eu li o artigo exclusão nada remota, entendeu? Então, ou seja, o tanto de menino, principalmente da educação básica, que não está tendo acesso nenhum nessas aulas porque não tem um aparelho celular, não tem um computador, não tem acesso à internet, não tem nem em casa, né? E aí a gente quer, então, na rede pública aí, quer achar que está tudo resolvido, que nós estamos dando aula normalmente, que o pessoal está fazendo as tarefas e que está tudo acontecendo. E, na verdade, não está. Né? Aqui na FAI nós temos meninos com dificuldades técnicas e estruturais para acompanhar essas aulas. Isso é evidente, né? E outra, tem gente que só tem um celular, vai fazer um trabalho, vai digitar um trabalho aí no celular para ver. Não dá para fazer, não tem como fazer uma coisa dessa. Enfim. E aí tem essa ideia de que a coisa está acontecendo. Eu trabalhava lá no CEPI de aplicação e eu dava aula de flauta, né? E aí eu encomendava essas flautas, eu comprava a flauta a R$2, com frete saía por R$3. Aquela caixona, 200 flautas, né? Que eu tinha muitos alunos ali. Só que eu sabia que tinha menino que tinha condição de pagar e tinha menino que não tinha condição de pagar. Então, mesmo a flauta chegando aqui a R$3, eu vendia para os meninos, cobrava R$5. Né? R$5 para que aquelas que não pagarem, aí eu vi um pelo outro, né? E aí eu tava levando meu filho pra babá dele e passei na frente de umas casinhas que tem ali. Tem um lote lá, 4 casinhas, umas casinhas de mais ou menos assim, uns 4 metros por 3 metros, a casa inteira. 4 por 3, ou seja, é o tamanho de um quarto qualquer aí, de uma casa comum. A casa feita com tijolão, mais assentada no barro, e por cima uma lona. E aí, uma das minhas ex-alunas sentadinha lá na porta dessa casa, né? E aí, aquele trem me veio uma coisa na cabeça, incomodado, né? Então, ou seja, agora os meninos estão tendo aula pela internet em casa. E agora esses meninos que nem tem em casa. Não tem internet, não tem celular, não tem computador, né? Aí, como é que fica essa questão? E aí, a hora que eu vi aquela menina lá, eu lembrei que ela foi uma das que pagou os R$5 da flauta. Lá. Isso eu tô falando uma história de 2 anos atrás, né? De 2 anos passados. E eu pensando, o que esses R$5 não pesou nessa família, né? Foi caro ela ter pagado os R$5 da flauta. Ela não precisava ter pagado esses R$5. E de alguma forma isso pesou na minha consciência, né? De tanto que tem situações graves, urgentes, de pessoas pobres e tudo mais. Alguém poderia falar, mas o pai dela podia ter pego esses R$5 e você está pensando que salvaria para a família, ele pode usar de cachaça, comprar cigarro, mas já é problema deles. Né? Professor. Sim, Luana. Eu também, durante um ano, eu dei aula de música para umas crianças também bem carentes, que aqui tem o serviço de convivência, né? Sim. Uhum. Então, assim, tinha muita coisa que a gente também tinha assim, que tirar do próprio bolso para aprender, para suprir, né, necessidades para aula de música, para as crianças também. Às vezes, algumas poderiam até pagar, era coisa delas mesmo. Chegar, olha, professor, eu vou pagar essa flauta aqui, vou pagar pelo menos um pouquinho. Assim, então, às vezes até mesmo da educação da criança, né, criação da criança ali, mas essa questão das condições financeiras para muitas pessoas hoje pesa demais. Pois é. O fato é que pesa para todas as pessoas. Isso. Né? Assim, isso vai fazer toda a diferença no acesso dela. É igual o senhor explicando, que comprou as flautas e foi lá e cobrou, né, dos alunos R$5. Às vezes a gente faz até sem intenção de
tirar ou pesar também para aquela família. Mas, assim, é porque é realmente algo assim que a gente nem chega a imaginar, né? Justamente. Então, com base nessa ideia, viu, Matheus? O Marx, isso lá no ano 1850, ele percebeu, fez uma história do capitalismo, estudou o capitalismo da forma que ele se estabeleceu, e percebeu que o problema da sociedade sempre foi uma coisa chamada luta de classes. E quem são essas classes? Os ricos e os pobres. Né? Então, sempre houve os ricos, e aí na teoria do Estado, os ricos que dominam, os ricos que governam, os ricos que têm a propriedade privada e todo o Estado é para manter a propriedade privada deles, e os pobres que não têm propriedade nenhuma, entendeu? E não têm condições de sobrevivência nem de adquirir nada aí. Teve até uma situação lá no sistema feudal, tinha lá a terra do senhor feudal, mas tinha os mansos comunais. Tinha uns pedaços de terra que era para qualquer um ir lá plantar, tinha um pomar que eles podiam coletar as frutas e tudo mais. Quando a burguesia teve a Revolução Burguesa, que acabou com o feudalismo e começou o capitalismo, tirou toda essa possibilidade de coisa comum, para entrar apenas a propriedade privada. E se você não tem propriedade privada, você é porque você não trabalhou, ou porque você não é inteligente, ou porque você, né, você não mereceu a propriedade privada. E aí, ao longo da história, nós temos os proprietários e os não proprietários, né, o rico e o pobre. O Marx definiu, então, que quem que é o burguês? É o que é dono do meio de produção. Entendeu? O que são meios de produção? A terra é um meio de produção, a indústria é um meio de produção, a fábrica, né? A fábrica é um meio de produção. E aí ele foi dizer, o nosso problema aqui é que o Estado que se estabeleceu, na teoria do Marx e do Engels, então esse Estado que se estabeleceu foi para quê? Para manter os ricos ricos e não dar condições para os pobres se tornarem ricos. Ou para os pobres se manter aí. Entendeu? Então a teoria bolchevista foi justamente essa. Foi uma tentativa na Rússia, por exemplo, de acabar com essa situação. E como é que eles entenderam que poderia acabar com essa situação? Com o socialismo. Né? Se é a propriedade privada que é o problema, então vamos fazer uma coisa. Vamos tirar a propriedade privada. Vamos colocar o Estado como proprietário de tudo. Certo? Só que teve um erro aí. Na teoria do Lenin e do Stalin. Porque quando o Marx disse que a propriedade privada ela é mantida pelo Estado, para resolver o problema, o que tinha que fazer? Tinha que destruir o Estado. O Estado, da forma que ele foi feito, só ia dar na cabeça do proletariado. O proletariado só ia continuar sofrendo. O Lenin, o que ele fez? Ele falou, não, nós vamos tirar a propriedade privada. De que forma? Colocando o Estado como proprietário. Então, ou seja, o que aconteceu na Rússia, o que acontece em Cuba, não é a teoria marxista. E eu falo de novo, não é a teoria marxista, porque o Marx nunca aceitaria que o Estado mandasse da forma que manda. Nunca aceitaria uma ditadura. Entendeu? Então foi uma aplicação mal interpretada da teoria marxista. E aí ficou a fama, né, de que é Marx que definiu o socialismo e tudo mais. Ele definiu o comunismo. E para começar o comunismo, nós não temos a noção de Estado, não pode estar mantida da forma que sempre esteve. Certo? Então, se você quer pensar nisso aí, o marxismo ainda não aconteceu. Se quiser acontecer, quiser fazer valer, não foi do que aconteceu até aqui. Isso está claro? Obrigado, professor. Agora ficou bem claro. Uhum. Alguém quer comentar? O senhor falando a respeito do comunismo, que muita gente fala que Cuba é comunista, comunismo, não sei o quê, mas a pessoa que às vezes fala, se você perguntar, você provavelmente já leu o Manifesto Comunista, eu nunca nem li, a gente nem sabe o que é isso, né? Para poder entender um pouco o que é o comunismo. Hoje nós estamos aí com uma das bandeiras do governo Bolsonaro desde a campanha, né, justamente esse terror ao comunismo, né? Então identificou que o PT é comunista, né? Então nós temos que despetizar o Brasil. Foi a fala do Enzo Lorenzoni, assim que ele assumiu lá
Ele era o número 2, né? O ministro da Casa Civil. Não. Sei lá, ele era um dos ministérios lá de organização mesmo do governo. Ele fala, o Bolsonaro, ele está empreendendo a despetização do Brasil, como se o Brasil, no governo PT, fosse de fato comunista, né? Então tem muita coisa para a gente entender o que é comunismo mesmo, para poder fazer essa análise. Mas eles estão partindo de um teórico chamado Ludwig von Mises. Você já deve ter falado do Mises, que é um economista da escola austríaca, né, da escola de economia austríaca. E aí, esse von Mises, o que eles mais trabalharam foi contra o keynesianismo. Nós comentamos na aula passada, né? O keynesianismo lá nos Estados Unidos, no contexto da Revolução de 1929, Revolução não, da crise de 1929. Então, o povo estava quebrado, as empresas quebradas, e veio John Maynard... nós falamos disso na aula de economia, né? O professor de economia deve ter falado isso com vocês. Então, o John Maynard Keynes, ele fez um programa, né? De falar assim, olha, o governo tem dinheiro, o governo, então, vai dar dinheiro, vai dar auxílio emergencial para as pessoas na crise de 1929. E foi o que fez com que o povo saísse daquela crise e o capitalismo se mantivesse, né? E aí, os socialistas, né, nesse meio prazo aí, falaram, opa, o governo liberal, que defende a propriedade privada, está dando dinheiro para o povo? Então, é isso mesmo, é o socialismo que manda, é o governo que controla. O governo, então, vai dar o que cada um precisa e pronto, se estabelece assim. E aí veio essa turma da Sociedade de Monte Pelerin, um cara chamado Hayek, que criou essa sociedade, e entre as pessoas do grupo era o Mises, que começou lá em 1940, né? Começou, então, a estudar e a fazer uma série de ideias contra esse paternalismo, esses auxílios dados pelo governo. E aí, quando o socialismo foi tomando força, sabe? As ideias socialistas foram tomando força justamente lá com a questão do nazismo, do fascismo, que, não sei se vocês sabem, mas o nazismo hitleriano, o fascismo do Mussolini flerta muito bem com o socialismo russo, entendeu? Então, ou seja, o que estava acontecendo lá na Europa, do modo geral, era um perigo para o capitalismo, de modo geral. E aí vieram essas teorias para derrubar essa ideia de socialismo de forma bem contundente mesmo, né? Apresentando as ideias chamadas neoliberalismo, o capitalismo neoliberal. Em tese, o que ele faz? O Estado se afasta. Ele se afasta do controle, mas ele mantém apenas o uso da força e o estabelecimento do direito, entendeu? A economia fica por conta dos empresários, o preço por conta dos empresários, a relação de trabalho por conta dos empresários, entendeu? Aí, da mesma forma, saúde, educação, fica por conta dos empresários oferecer e a população paga para ter o serviço. E o Estado recolhe menos impostos, porque ele não vai fazer tanta coisa mais. E se alguém de vocês for mexer na propriedade do outro, o Estado vai lá e te prende, né? E vai lá e te julga, te condena, sabe? Aí fica só essa situação aí. Então, essa que é a coisa. Para pensar no Karl Marx, a gente tem que, então, acabar com o Estado. E quem é que governa, então? Já que você falou, Wender, se você quiser comentar, por favor. O Marx sugeriu que tinha que acabar com o Estado, né? Porque para acabar a propriedade privada, acabar a luta de classe, tem que acabar o Estado. E quem ia governar, então? O que você acha? Eu acho que nesse caso não ia ter nada, cada um para si. Eu acho que tá definido. Bagunça, não? E está definido lá no Manifesto do Partido Comunista. Quem é que vai governar? O proletariado. De que forma? Por exemplo, pelo sindicato. Você está entendendo? Então, porque o sindicato não tem um dono. Todo trabalhador faz parte do sindicato. Entendeu? Então, o governo era da classe operária. A classe operária teria que governar. Isso foi definido foi o encaminhado pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels. Entendeu? Só que lá na Rússia pegaram essa ideia e falaram, não, o Estado agora se torna o proprietário. E aí o que aconteceu? Só mudou a mão do chicote. Era das propriedades privadas, agora é do Estado que está determinando e está
e está controlando o consumo das pessoas, controlando o que as pessoas recebem, essa coisa toda, entendeu? Então tem um erro aí na teoria e na aplicação dessa teoria. Mas a base é, para a gente acabar com o nosso problema, tem que o Matheus ter a mesma condição de acesso na faculdade que a Maria Eduarda, né? Ter a mesma condição de acesso à alimentação, acesso à saúde que qualquer um. Essa que seria o socialismo. Isso que seria o comunismo. Todos têm que trabalhar. Todos têm que produzir. Mas ninguém tem direito de ganhar mais que o outro. Isso é o comunismo. E é simples, né? Agora, difícil é aceitar e trabalhar para isso, né? Porque quem já tem a propriedade privada nunca vai permitir uma coisa dessa. Vai manter as condições para que mantenha a propriedade privada. Vai formar vocês, direito, advogados, para defender a propriedade privada. Se alguém quiser tomar o que é meu, vocês vão ser acionados para vocês acionarem o Ministério Público, acionarem o sistema jurídico para que cada um tenha o que é de direito. Direito estabelecido no Estado liberal, no Estado capitalista. Beleza, meninos? Tá claro, então, essa questão comunista aqui? Agora nós vamos para o último que a gente planejou para hoje, que é justamente a ideia do Leon Deguy, né? Começa com a questão aqui, ó, diferenciação entre governantes e governados, né? Veja bem, só retomando, gente, para a gente deixar claro, o que diferencia no estado da supremacia de classe os governantes e os governados? Então, aqueles dois itens, aquele que marcou o patrimônio e aquele que usa a força para manter o patrimônio. Na teoria aqui do Marx e do Engels, no Estado bolchevista, quem é o governante? Os donos do meio de produção. Quem é o governado? Os operários, né? Agora, vamos ver aqui no Leon Deguy essa questão da diferença entre governantes e governados. Olha só. Justificar o fenômeno estatal destaca aqui o Deguy, né? Ele é do campo do direito social. Essa doutrina, pela sua simplicidade, pela lógica aparente, pela sua consonância com os relevos superficiais da ordem constituída, ou seja, essa teoria dele está muito parecida com o que a gente vive hoje. Então, se torna um pouco mais simples, né? Empolgou a opinião pública universal. Os meios culturais, né? Tornou aí comentários, polêmicas, etc. Então, vamos para a teoria dele. O que é o Estado para Deguy? O Estado é uma expressão simplíssima. O que é, entre aspas, para ele? O Estado é uma sociedade onde vontades individuais mais fortes se impõem às outras vontades. Com essa frase já dá para dizer quem é que é o governante, quem é que vai ser o governante na teoria do Deguy. O que vocês acham? Eu até ligaria essa teoria aí com a escolha do representante de sala de vocês. Que eu fiquei só olhando, né, no grupo, vendo como que vocês... Eu já tinha falado lá naquela aula lá que eu falei que vocês logo iam ter que eleger um representante, né? Não sei se vocês lembram. E aí o coordenador falou, quero saber quem é o representante, quem é o vice de vocês aí. Como é que foi o processo? Alguém poderia contar pra gente como é que vocês escolheram o representante? No caso, quando as pessoas se dispõem a governar, alguma coisa do tipo assim, e tem a força de poder governar o povo. Eu acho que tem juro que a resposta sua está no sentido, mas qual que seria a motivação dessa pessoa se dispor? Então eu sei que a Luana colocou o nome à disposição naquele dia lá, para vice, né? Ela já deixou claro. Depois que o Ender se colocou à disposição, a Luana se colocou para vice.
Agora, o que acontece aqui? A gente pode até perguntar a Luana, por que, Luana, você escolheu ser vice? Ela pode falar a verdade ou falar uma outra coisa. Podemos perguntar para o Ender, por que você colocou seu nome? Ele pode falar a verdade ou ele pode falar outra coisa, né? Mas existe uma coisa que está por trás deles terem colocado o nome, ou de outros vocês quererem colocar o nome e não ter colocado o nome. Conforme a teoria aqui do Digui, né, tem essa situação, olha, existem vontades individuais, só que essas individuais foram, de alguma forma, mais fortes e acabaram se impondo sobre as outras vontades de vocês aí do grupo. Entendeu? Então, ou seja, quem colocou o nome à disposição tem intenções. Tem motivações e tem intenções. Né? Aí agora nós vamos saber, durante a condução do governo, saber quais são, né, essas intenções mesmo e tudo mais. Mas aí eu estou vendo que tem alguém querendo falar aí, pode ficar à vontade. Acho que a Isa está com o microfone. Você quer comentar, Isa? Não, mas o senhor já respondeu, professor. É. Tá, eu acho que a Luana pode falar. Ele tem um instinto de liderança, demonstrou isso e a gente aceitou que ele lidere. É isso aparentemente, né? É o que todos estão vendo, né? Agora nós vamos ver durante o governo dele se era só isso ou se tem mais coisa por trás, né? Isso faz parte do processo. Mas, Luana, você quer comentar? Eu vi que você se movimentou aí. Mas esse ponto que a Isa comentou... Então, esse ponto que a Isa comentou, está bem claro esse ponto que o Digui define. Então, de alguma forma, a vontade do Ender foi mais forte. Pelo menos ele falou, ó, meu nome está à disposição. Entendeu? Então, ou seja, teve mais força que qualquer um outro que não colocou o nome à disposição. Entendeu? Então, já começa um processo aí de estabelecimento do poder. E, queira ou não queira, é um poder. É o exercício de um poder. Eu lembro até hoje, eu na escola... Quando eu estava eu era um cara meio chato, né? Eu não tinha muitos amigos na escola, não. Mas quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu me tornei muito popular. Entendeu? No segundo ano do ensino médio, eu era bem, assim, tinha muitos amigos na sala de aula. Aí teve uma eleição para representante de sala. Né? E aí, o melhor mais votado seria o representante e o segundo o vice, né? E eu ganhei como vice. Né? Então, ou seja, foi uma diferença de votos muito grande. E depois os meninos vieram me justificar, né? Não, Caio, tinha o Otávio e você. O Otávio, ele organiza. Isso era no terceiro ano do ensino médio. No segundo ou terceiro? Terceiro já. O Otávio, ele promove festa aí, ele promove algumas coisas, e pra gente era mais interessante que ele fosse o representante. E na época eu era até um monge, eu era seminarista, né? Então, ou seja, nem se eu quisesse eu não ia poder fazer essas coisas. E eles sabiam disso, né? Então, aí a gente escolheu o Otávio, porque o Otávio ele vai fazer mais promoções aqui pra gente, né? Mais eventos. Né? Então, totalmente justo, né? Dentro daquilo que os meninos queriam e aquilo que ele podia fazer. Então, estava determinado que ele tinha mais condições para exercer essa questão. Né? E foi dito e feito. Foram muitas coisas que esse Otávio organizou, né? E que fez com que o governo dele fosse de acordo com a expectativa do povo ali. E da mesma forma, tá a situação aí. Isso eu só usei o exemplo de vocês aqui, mas eu estou pensando em muito mais coisas além disso, tá? Então, tem gente que está aí como prefeito, como governador, como presidente, e existe o ego dele, sabe? O ego dele que ele vai falar para você. Eu estou aqui porque eu tenho personalidade forte. O nosso presidente ele vai falar isso o tempo todo. Porque eu falo as verdades e o povo gosta da verdade, então eu só posso ser o presidente. Entendeu? Então, várias pessoas que estão no governo se estabelecem com esse fundamento de Gui. Que existem indivíduos que têm vontades mais fortes e da forma que ele apresenta essas vontades mais fortes, elas acabam se impondo às vontades dos demais. Né? E se garante o governo. Uma vez, só dar um exemplo para me passar para frente, né? Eu trabalhava lá lá em Mineiros com formação de catequistas. E aí eu estava dando um curso e eu organizei lá eu fiz um bonequinho lá e cortei as partes dele. Cortei os bracinhos, cortei as perninhas, cortei a cabecinha, o coraçãozinho, deixei tudo esparramado e aí sorteou, ou melhor, deixei cada catequista pegar uma parte.
a coordenadora das catequistas lá correu e pegou a cabeça. Né? Pegou a cabeça do boneco. E depois eu pedi na dinâmica que cada um falasse qual que era a importância da sua parte ali, naquele processo. Aí você pensa, né? A coordenadora que pegou a cabeça o tempo todo, né? Que alguém falava, eu peguei a perna porque a perna sustenta a catequese, deixa a catequese em pé. Aí ela respondeu, mas a cabeça, sem a cabeça, não governa a perna. A outra pegou o braço porque o braço faz as coisas acontecerem, as dinâmicas e tal. A outra, mas sem a cabeça o braço não movimenta. O outro pegou o coração, falou, o coração porque é o sentimento, é a fé, é o princípio aqui de união que a gente tem. Mas sem a cabeça, ela ficava só falando isso, né? Agora pensa, o que adianta uma cabeça sozinha? Sem os braços, sem... entendeu? Então, ou seja, era uma dinâmica para que elas entendessem que só funciona se tiver todo mundo unido e equilibrado, e ela pensando na parte dela que vai exercer uma função interessante, uma função importante, entendeu? Então, um pouco ligado com essa questão, eu acho, dessa teoria aqui, dessa vontade de alguns indivíduos, vontades mais fortes, personalidades mais definidas, porque para ela ser a coordenadora, é evidente que ela tem uma personalidade um pouco mais expansiva. Para o Ender ter se colocado à disposição para ser o representante, ele soma nele algumas características diferenciais que outros de vocês, mesmo se quiser demais da conta, não tem essas características. É uma questão de perfil, né? E alguns de vocês também queriam ser o representante. Alguns de vocês nem passa pela cabeça ser representante. Entendeu? Então, ou seja, são essas diferenças de personalidades, diferenças de perfis, que faz com que alguns sejam governantes e alguns sejam governados, conforme a teoria aqui do Digui. Fica claro, meninos? Esse ponto aqui que está atendido? Certo? E aí vai ter as situações, né? Agora vamos saber, né? E nós estamos pensando em governança, vai fazer tudo certo. Agora pode ser muito bem acontecer algum representante, o Eder vai organizar uma festa, aí vai pegar o dinheiro de vocês todos e aí simplesmente ele tranca a faculdade e some com esse dinheiro de vocês. Entendeu? Então, ou seja, você pode ter... Aí a gente vai descobrindo, né? Quem sabe a intenção dele mesmo. Isso eu falei porque eu já vivi isso, viu, Eder? Já aconteceu, colega meu que juntou dinheiro de formatura, durante 2 anos juntando dinheiro. No dia da formatura, cadê? Não tinha. Nós tivemos que fazer tudo separado de novo. Mas acontece essas situações aí. Tomara que ele faça muitos eventos. Tomara que termine essa pandemia e vocês tenham muita chance de fazer muitos contatos e muitas situações aí. E o principal, que é a questão da representatividade, né? É uma instituição privada. É claro que não tem democracia tão definida aqui, porque aqui quem manda é o dono da instituição. Você, se gostou, você estuda, paga, estuda. Se você não gostou, você sai. Né? Normalmente é assim. Você pode reclamar o serviço, reclamar a situação, mas não tem essa questão muito de democracia como teria numa faculdade pública, né? Porque lá tem lá as representações estudantis e tudo mais. Mas aqui é mais no sentido de reivindicação. Aí você tem um representante que vai levar para você as reivindicações para a coordenação, para o Conselho Superior da Universidade. Esse que seria, e vocês sabem, o fundamento dessa representatividade. Né? Porque não dá para atender todo mundo de qualquer forma. Então, olha só, essa teoria aqui, ela foi uma teoria que veio lá de Aristóteles, o conceito que veio lá de Aristóteles, pois o Aristóteles percebeu que existia uma natureza de pessoas que já nasciam para ser governante e pessoas que já nasciam para ser governadas. Né? Então, ele parte dessa ideia aí. E aí, para construir essa teoria, né? Então ele percebe, fazendo um resuminho, olha, a organização política do Estado repousa-se na diferenciação entre os governos e governados. Existe uma classe dos governantes, que tem uma linhagem dos governantes, né? E aí eles já nascem com a força. Eles já têm essa força. E essa força é utilizada para impor a sua vontade sobre os governados. Então, eu decido... outro exemplo bestinha também, né? Uma amiga minha, ela trabalha, ela tem o maior salário na casa dela, né? Então, ou seja, a renda familiar é basicamente dela.
E aí ela estava reclamando um dia, nossa, eu programei uma viagem, organizei, marquei data, e meu marido e meus filhos, sabe, nem valorizou, Caio, nem deu moral, e ela chorando sobre isso aí, né? Eu falei, pois é, mas você fez tudo isso aí, mas era o que eles queriam? Não, quando eu decido, eu penso em todo mundo. É claro que não foi, né? É claro que não foi em todo mundo, porque senão todo mundo tinha gostado. Então ela já percebeu ali que a decisão dela, a vontade dela, que é mais forte. Por que a vontade dela é mais forte? Porque ela que paga as contas, né? Então ela se quis impor sobre os demais, mas ela queria que os demais fez o que ela quis, entendeu? Ou seja, o poder foi exercido. Mas ela queria uma coisa a mais, ela queria um reconhecimento, queria um agradecimento, queria alguma coisa mais além, né? Só que isso aí é querer demais, né? Não se garante por aí. Mas garantiu o poder, garantiu o governo, a vontade dela foi superior e fizeram o que ela queria, né? Mas não ficaram felizes por isso. Então, para a gente ir finalizando essa parte aqui do Leon de Guy, né, e repetindo praticamente a mesma coisa aí, olha só, a maior força é o poder da soberania, é o poder do Estado, que é naturalmente o poder dado ao soberano pela a nação, né? A nação dá essa força para a soberania aqui. Ora, a nação não delega inteiramente essa suprema potestade aos seus representantes. Ou seja, ainda existe, mesmo que nós temos essa personalidade dos governantes que tem maior força de vontade que os governados, mesmo assim, ainda há uma brecha, porque os governados não dão aqui esse supremo poder total aos governantes, né? Não é alienado, não é transferido a vontade. A soberania, que é essa vontade nacional, ela é inalienável, né? Segundo aí a questão jurídica, o conceito da escola clássica francesa, ela é indelegável, ela é intransferível, certo? Então, ou seja, a soberania vai acontecer, mas de forma temporária e ocasionalmente, entendeu? Quem é que manda? Ainda é o povo, ainda é a nação que manda, entendeu? Nós só estamos falando aqui de quem vai governar. E esse governo tem um tempo determinado. Quem governa é esse representante, esse que tem uma vontade um pouco superior e consegue convencer os demais aí. Mas o poder é inalienável, o poder é indelegável. Esse poder é de quem? É da nação. O poder é proveniente da nação. E a nação entrega para o Maurício governar um pouquinho, entrega para o Wender governar um pouquinho, mas se a Maria entrega para a Maria Eduarda, mas se ela governar errado, a nação toma dela o poder de volta, sendo assim preciso. E entrega para quem de fato pode fazer essa situação de forma mais adequada, certo? E aí que vem, então, mais uma vez ligando a disciplina com o seu curso. Aí nós temos as questões ligadas ao direito, né? Ao direito, que é algo estruturado pelo Estado, né? Que a população lança a mão sempre que é necessário, sempre que precisa. Né? O tempo todo para organizar a vida social. Bom, eu acho que não tenho pontos tão diferentes para me destacar aqui, né? Aí a gente poderia talvez só conversar aquilo que vocês quiserem, então, retomar. E aí, o que vocês acharam desses pontos aí? Eu acho que essa aula foi menos pesada do que a da semana passada. Na semana passada foi muitos elementos e talvez, assim, muitos estão se adaptando, né, nesse processo aí. E aqui foi só uma continuidade, né? Alguém quer comentar? Alguém quer fazer uma retomada? Talvez retomar lá aquelas primeiras teorias, né? O panteísmo, a escola histórica do Edmund Burke, organicismo. Querem retomar esses pontos?
Ou querem já fazer a tarefa? Porque a tarefa tá cá, a memória tá fresquinha, né? Tá quente, aliás, né? Então eu acho que a gente podia então encerrar agora, né? Aí aqueles que têm o tempo aí, tem 20 minutos ainda do horário que seria a aula, né? Vocês podem já ir adiantando. Eu estou aqui conectado, né? Que à medida que está escrevendo lá, se quiser mandar já perguntas para mim, esclarecimentos, a gente já pode então assessorar vocês ainda nesse momento à noite. E se você quiser fazer depois, aí já é problema seu também, você pode fazer depois, sem problema. E qualquer hora vocês podem mandar mensagem para mim, tá? No privado, qualquer hora, para perguntando alguma questão aí, a gente dá um jeito de responder vocês. Tudo bem, então? Então, boa noite a todos. Vamos encerrar por agora, né? E aí, amanhã, às 19 horas, a gente tem aula de economia, certo? Então, tudo de bom para vocês. Aí, só para avisar, na semana que vem, eu vou dar aula sobre Hobbes, Locke e Rousseau, né? Que já é preparação para o debate que a gente vai, então, pensar lá. E aí, se vocês têm ideias de como vai ser esse debate, por favor, compartilha para a gente ir formatando essa questão, tá? Então, boa noite, tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite.